Olá, irmãos e irmãs, bem-vindo ao programa Formando e Informando. Nesse cenário diferente, hoje estou no sítio, estou aproveitando aqui para gravar para vocês, para a gente falar sobre um assunto muito interessante. Afinal de contas, estamos na quaresma e a quaresma é um momento oportuno, né? O kairos da igreja, então, do grego kairos, né? Como a gente explicou no programa passado. O kairos não é um tempo cronológico, né? No grego, esse tempo cronológico, que quer dizer a hora, o tempo, né? Aquele tempo, determinado dia, determinada hora, essa palavra, né? É o cronos, mas o kairos, o tempo, kairos, aí já tem um outro significado, é o tempo oportuno, né? E não necessariamente a hora certa, a hora exata ali, mas no tempo oportuno. Então é o tempo oportuno, é o kairos da igreja, essa quaresma, né? Para que a igreja nos convida para que a gente faça práticas que nos auxiliem a chegar a um objetivo muito maior, que é a nossa própria conversão, a nossa própria santidade, ao céu de onde a gente realmente veio, e através de práticas como oração, jejum, esmola, né? Ou se a gente colocar mais macro, né? A devoção, a penitência e a caridade. Então essa devoção, essa oração, as práticas de penitência, as práticas de caridade, penitência e caridade nós vamos tratar num outro assunto, mas eu queria especificar, trazer mais um pouco para a gente detalhar mais esse assunto voltado para a oração. Afinal de contas, é um tema muitíssimo importante para a nossa espiritualidade. Então vem comigo aqui, eu vou me basear aqui no Catecismo da Santa Igreja Católica, certo? O Catecismo que nos traz a muitos textos, a explicação do magistério da igreja a explicação das Sagradas Escrituras através do magistério da igreja e da tradição apostólica. Então vamos lá, vamos começar. O Catecismo da igreja ele é dividido em 4 partes, né? Ele fala sobre o credo, né? O credo dos apóstolos, né? Ele fala sobre os mandamentos, né? Fala sobre como viver, como vivenciar a prática cristã, e fala sobre a própria oração. E aí, na parte da oração, já tem algo que eu encontrei muito interessante aqui para vocês, que é aqui logo no início, né, na primeira seção, onde, parágrafo 2559, antes, né, na verdade, no início dessa primeira seção, ele fala o seguinte, sobre uma citação de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, sobre a oração. Então, olha só que interessante. Ela coloca: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria. Então, Santa Teresinha quer nos dizer aqui, né, está nos explicando que o impulso do coração, a oração é o coração dando seu impulso para o alto, né? Dando o seu impulso, um simples olhar lançado para o céu. E eu me lembro muito de há décadas aí atrás, um processo, né, de conversão através de um grupo abençoado, né, um grupo de jovens, o Germinar. Eu me lembro onde muito era tratada essa questão do olhar nos olhos de Cristo, né? Olhe nos olhos do Senhor, olhe nos olhos do Senhor. E eu me lembro o quanto isso me fez, o quanto isso me ajudou a focar nos olhos de Deus e a buscar essa conversão, buscar práticas que me afastam do pecado. Então, no momento que você, né, tá no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia dos seus estudos, você acaba se dispersando um pouco. Mas quando você olha nos olhos de Deus, você se concentra que realmente você precisa se comportar conforme o próprio Deus quer, né? E olha, como olhar nos olhos de Deus? É simples. Imagine Deus olhando para você nesse momento e sinta a presença dele, né? Olhe só nos olhos dele, que os olhos falam. Quantas vezes os pais, às vezes a gente só olha para os nossos pais, eu me lembro quando criança, olhava para o meu pai, falava com os olhos, né? Minha mãe também. E aí, quando olhava para mim, não precisava dizer mais nada. O próprio olhar já dizia muita coisa. E aí Santa Teresinha ela fala aqui sobre o grito, a oração como um grito de reconhecimento, né? De reconhecimento e de amor, por meio da aprovação ou no meio da alegria. No meio da aprovação, no meio da alegria. Então nós gritamos
de reconhecimento, de louvor a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele dá, por tudo que Ele é. E ao mesmo tempo gritamos de amor. É Hosana nas alturas. Hosana tem dois significados, né? É o significado original, né, que é a salva-nos Senhor Jesus, né, como domingo de Ramos, né, o pessoal ali com os ramos, louvando a Deus, e clamando, salva-nos Senhor Jesus, Hosana nas alturas, salva-nos no mais alto dos céus, né, e ao mesmo tempo isso virou um grito de louvor mesmo, de louvor a Deus. Louvor a Deus, que é o grandioso, é o todo-poderoso, o único que nos traz a salvação. E tanto no momento de provação como no momento de alegria. Interessante que no resumo aqui do primeiro artigo do Catecismo da Igreja, ele nos traz, eu vou fazer aqui, aproveitar esse resumo para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Então vamos lá. A oração é a respiração da alma, né? É onde a gente, assim como o oxigênio nós precisamos para respirar e para manter o nosso corpo são e salvo, a gente precisa também da oração para a nossa alma respirar, porque a nossa alma é toda Deus. A nossa alma ela sem Deus ela se perde, ela sofre. Nós somos, na nossa essência nós somos Deus. O ser humano é mau, sim, ele é inclinado ao mal, né? Mas ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então essa imagem e semelhança de Deus é que faz com que a gente tenha sede, né? Tenha esse desejo de Deus. Então a oração ela eleva a nossa alma e ao mesmo tempo, né, é um pedido a Deus dos bens convenientes. Então nós pedimos também na nossa oração, afinal de contas não há nenhum problema pedir na oração, pelo contrário, o próprio Jesus Cristo dizia, pedir e será dado, né? Bata na nossa porta, bata na minha porta, né? Como Deus. E aí, esse bater na porta, a quem pedir será dado, né? A gente precisa entender que tem uma coisa que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pedem bastante. Vamos dar um exemplo aqui. As crianças, né? As crianças, você vai oferecer, está até ouvindo talvez aí, as crianças brincando aqui, né? Se elas perguntar meus filhos, minhas filhas especialmente, as menores, as crianças, perguntar a elas o que você quer comer no almoço. Aí tem aqui feijão, arroz, carne, verdura e do outro lado tem um pote de sorvete. Elas vão querer o sorvete. Elas vão querer o sorvete porque é o desejo, elas não têm ainda estão logicamente trabalhando isso, mas não tem aquele entendimento, né, de que vale a pena sofrer na carne agora para futuramente ganhar o céu, para futuramente ter saúde, né? Então geralmente as crianças vão escolher sorvete, só que elas sabem o que elas querem, mas elas não sabem o que elas precisam. E é isso que Deus sabe. Deus sabe. Eu, como pai, sei o que elas precisam. O arroz e o feijão. Agora, da mesma forma, o nosso Deus, nosso Pai, né, o próprio Jesus Cristo diz, se vós que sois maus, né, vós que sois inclinados para o pecado, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu não dará, né? Quanto mais o Pai do céu não está disposto a dar coisas boas, quanto mais o Pai do céu não sabe o que realmente é bom para você. É lógico, se nós sabemos o que é bom para o nosso filho, imagine Deus, né? Sabe o que é bom para a gente. Nós somos como crianças, nós não sabemos o que de fato é bom para a gente. E às vezes, muitas vezes a gente pede bens materiais, muitas vezes a gente pede várias coisas menos aquilo que é essencial. Como dizia a própria Santa Teresinha, só Deus basta, né? Só Deus basta. Se eu tiver Deus, eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada nessa vida. É lógico que as coisas vêm como consequência. É lógico, mas o que eu preciso é de Deus. E aí, todas as outras coisas vêm contribuir com os meus méritos e com o que Deus quer para mim. Agora, muitas pessoas caem no pecado justamente de
Nós somos formados materialistas, né? E o material não é ruim, não. Isso é até uma heresia, né? Não sei se é a heresia ariana, o arianismo. Tem uma heresia que falava muito sobre isso. O material, ele é ruim. Não, o material não é ruim. A Bíblia é um material. O catecismo é um material. Estou aqui com o computador na minha frente e é um material, né? O corpo é material. O corpo não é ruim, pelo contrário, senão Deus não tinha feito, teria feito só espírito, né? Mas o corpo não é mal. O que é mal é aquilo que muitas vezes a gente busca. E a gente só busca porque é gostoso, é prazeroso. Todo pecado é bom, você sabia disso? Todo pecado é gostoso, melhor, não é bom. Todo pecado é gostoso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse gostoso, ninguém cometia. A gula, vamos supor, né? O pecado da gula. Por que a gente comete? Bom, primeiramente, por que a gula é pecado? Porque faz mal, porque não faz bem pra gente, né? Aquele desejo, não pode ver, né? Diz que come com os olhos, o que você vê está comendo, está botando na boca, está ingerindo ali. Aquilo vai nos trazer problemas de saúde futuramente. E além disso, também vai fazer com que a gente seja um indescontrolado, uma pessoa sem controle, um animal que vai pelos instintos. O ser humano não é animal. O ser humano consegue controlar os seus instintos. Da mesma forma, a pessoa, por exemplo, um jovem ou uma pessoa casada, né? Um jovem pode sair ali nos seus desejos, suas práticas sexuais, de qualquer maneira, indiscriminadamente, só pensando no seu prazer carnal, né? Carnal. Da mesma forma, uma pessoa casada, homem ou mulher, que trai o seu esposo. Então, tudo isso são práticas que são gostosas, são prazerosas, mas fazem mal pra gente. Aí você diz, Diego, mas outros pecados, como por exemplo, matar. Matar é gostoso? Bom, depende da hora. Depende da hora. Ou você acha que um assassino, ele não tem prazer naquilo? Né? Às vezes, até um momento, né, de raiva, de fúria, você tem vontade de violentar o outro. Não é verdade? A vontade que muita gente, a vontade que eu tenho é de dar um cacete naquele cabo sem vergonha, né? Então, quantas vezes a gente não ouve isso? Quantas vezes você não já teve vontade de fazer o mal para alguém? Isso é perfeitamente normal. Isso é uma coisa de instinto humano. Agora, nós não somos animais, não devemos seguir os nossos instintos. A gente deve realmente buscar aquilo que é coerente, aquilo que a razão precisa ter sempre esse equilíbrio entre razão e emoção, tá? Então, a nossa oração vai nos trazer para esse olhar voltado para aquilo que muitas vezes nem é tão agradável assim, mas nos faz bem. Então, Deus sabe o que realmente nos faz bem. Os bens convenientes, né? É isso que a gente deve buscar. Deus também nos chama incansavelmente, né? Chama incansavelmente todas as pessoas ao encontro misterioso com Ele. É um encontro de mistério. Você não vai entender, não adianta você tentar entender. A sua mente, ela não vai conseguir raciocinar, entender, compreender Deus. Ninguém explica Deus, né? Como diz a música. Ninguém explica Deus. Lógico que tem fatos, né? A própria música, uma música inclusive muito bonita. Mas tem uma pequena heresia aí, né? O fideísmo, né? A mesma forma que o racionalismo ele é um problema, que é aquele que só a razão explica as coisas, né? E tudo é voltado para a razão e não tem nada de fé e a razão é 100%, isso é o racionalismo. Ao mesmo tempo, aquele que é só a fé e a razão despreza, né? Só a fé que vale e a fé é tudo ali e despreza a razão. Isso é o fideísmo, isso também é ruim, né? A própria música ela tem um momentozinho que ela fala sobre teologia para explicar, tudo bem, o Big Bang para disfarçar, né? O Big Bang já é algo que é explicado cientificamente, inclusive descoberto por um padre, né? Jorge Labert. E Deus quer nos revelar muitas coisas. Isso não há contradição com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro, o livro de Gênesis especialmente, é um livro poético que não queria explicar cientificamente como as coisas aconteceram, né?
e é totalmente coerente. Foi Deus que fez todas as coisas, foi Deus que provocou. Se a ciência realmente descobre isso, se isso vai perdurar durante muito tempo, entendendo como isso, é Deus que nos dá inteligência, o dom da ciência, o dom da sabedoria. E esse dom faz a gente compreender muitas coisas que Deus nos quer revelar. Afinal de contas, ele dizia, muitas coisas vocês não vão compreender porque não estão prontos. Na Bíblia diz, vocês não estão preparados, mas o Espírito Santo, o Paráclito da verdade, há de explicar, há de explicar para vocês, dizendo aos apóstolos, dizendo à igreja, dizendo a você, dizendo a mim hoje. Então, tem coisas que Deus nos revela, certo? Mas tem coisas que não. Ninguém explica Deus, por exemplo, Então, mas é a oração que faz a gente ter certas percepções. É a oração que vai nos dando discernimento. E olha só, a oração de Abrão, aqui, Deus chama incansavelmente todas as pessoas ao encontro misterioso com ele. A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. Então, se você for observar toda a história da salvação, você pega o Antigo Testamento e seguir ele até no final do Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, já as profecias, dos fins dos tempos, desse tempo aqui que nós conhecemos, quando você entende, se você pegar a Bíblia, você vai ver que toda a história da salvação tem as orações e a intervenção de Deus sobre determinadas situações. Deixa eu dar um exemplo aqui. A própria oração de Moisés, rezando para que aquele povo se convertesse, rezando as orações para que Deus não destruísse a cidade, as orações lá na frente, lá já no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, o povo, a igreja rezava por Pedro, que estava preso no cárcere, e aí as correntes se desprenderam, ele foi misteriosamente solto, liberto, ele nem sabia que a igreja estava rezando por ele. Então essas orações, elas fazem milagre realmente e faz parte de toda a história da salvação. E por que não fazer parte da sua hoje? Pois bem, vamos dar um pequeno intervalo, bem rapidinho a gente volta. TV Cristo Rei, o canal da evangelização. Dizimista eu sou, você é dizimista eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz para todo o nosso amor. Mensagem da Pastoral do Dízimo. A justiça é um fundamento básico para sermos dizimista e respeitar o que é de Deus e que pertence à nossa comunidade e igreja. É injusto nos apropriar do que não nos pertence. O dízimo perde o seu sentido se não formos justos com o nosso Deus e com a nossa comunidade, a igreja. Para que a igreja, a partir de nossa devolução mensal do dízimo, alcance seus objetivos, deve, por uma questão de coerência, estar fundamentado no amor, na fé, na humildade e na justiça. Se não for assim, estaremos trocando a verdade pela mentira, a autenticidade pela falsidade. Queira ser um dizimista e estarás inserido nestas verdades. Procure uma igreja ou capela mais próxima de sua casa e entregue o seu dízimo. O dízimo pertence ao Pai por meio da igreja. TV Cristo Rei, o canal da evangelização. E volta ao segundo bloco do programa Formando e Informando. A gente está falando sobre a oração, o poder da oração, como a oração deve se fazer frequente na vida do cristão. E ao mesmo tempo, nessa quaresma, que a igreja nos convida, como Kairos, um tempo oportuno, para a gente se dedicar ainda mais à oração, como uma forma de contribuir com a nossa conversão. E aí também, voltando para o Catecismo da Igreja, o resumo das partes que eu estava tratando acerca da oração, ele fala também sobre o seguinte, que Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele. Todos nós somos convidados a esse encontro misterioso com Cristo. Não adianta colocar razão
à frente das coisas, né? Tem coisas que Deus nos dá a condição de conhecer através do dom da ciência, através do dom da sabedoria, da inteligência, mas tem coisas que não, né? Então a gente precisa absorver aquilo que Ele nos dá a conhecer, e os mistérios de Deus nós entendermos que a nossa mente é muito pequena para tamanho mistério, certo? Se debruçar na oração é relevante demais. Ainda fala aqui, continuando, que a oração acompanha, da mesma forma que ela deve ser intensificada, deve fazer parte da nossa vida espiritual. Hoje, a oração percorreu toda a história da nossa salvação, né? Sagradas Escrituras mostram isso de Gênesis ao Apocalipse. Então, a oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. É um apelo recíproco. Eu apelo a Deus, Deus apela a mim. Então, a oração ela não vai servir se não for uma oração que lhe traga conversão também. Você só pede a Deus, mas não faz nada por sua conversão, não faz nada pela salvação da humanidade, salvação de almas, né? Que oração é essa? A oração é uma oração útil quando você se doa a Deus, que sempre esteve disponível para você. E aí mostra, né, sobre a oração de Abraão, né, Abraão lá com aquela oração de confiança, entregando-se, né, entregando o seu próprio filho ao sacrifício, né, e a de Jacó também, ela se apresenta, essa oração de Abraão e de Jacó se apresenta como um combate da fé, apoiada na confiança, na fidelidade de Deus e na certeza da vitória prometida, a perseverança. Então, essa certeza que nós precisamos ter, a importância da fé. E a fé ela é muito alimentada pelo poder da oração. Muitas vezes a gente se sente indispostos, né? A nossa carne, um pecado capital, né? O sétimo pecado capital é o pecado da assídia, da preguiça espiritual, aquela preguiça que não nos leva a lugar nenhum. Então você tem medo, você tem preguiça de ir à missa, você tem preguiça de fazer uma boa oração, de orar em casa, de orar no seu quarto, né? De você orar com a família, com a comunidade. Então essa preguiça que não nos leva a lugar nenhum e faz com que a gente esmoreça espiritualmente. A oração de Moisés responde à iniciativa de Deus, do Deus vivo para a salvação do seu povo. Prefigura a oração da intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Então, Moisés é uma prefiguração do Cristo. Assim como Moisés, né, foi enviado para libertar o povo da escravidão do Egito, e esse povo mesmo assim, né, durante esse percorrer, esses 40 anos, que na verdade a palavra 40 quer dizer muito tempo, né? Não necessariamente exatamente 40 anos, mas quer dizer que foi muito tempo, todo esse tempo, e realmente foi um longo tempo. Deus permitiu por quê esse longo tempo? Para ali arrodeando o Monte Sinai, né? Por todas aquelas terras, à procura da terra prometida. Por que Deus não levou esse povo logo para a terra prometida? Porque Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. E às vezes é necessário um longo tempo para a nossa conversão. Às vezes é necessário, a gente precisa ser paciente em relação a isso. A gente precisa ser provado. E essa prova que Deus nos deu, essa prova que Deus nos permite, né? Essa provação é uma provação que nos testa a nossa fé e faz a gente amadurecer. Já está nas Sagradas Escrituras isso. Então, esse povo percorrendo, né, percorrendo todo esse trajeto para a Terra Prometida, durou tanto tempo, justamente porque Deus quis permitir, Deus quis provar na fé. E aí veio a adoração ao bezerro de ouro, veio a adoração a vários outros deuses, né, veio várias tentações e eles caíram muitas vezes, mas estava lá Moisés intercedendo. Moisés é uma prefiguração do Cristo que veio depois para nos libertar, não do Egito, mas da escravidão do pecado. A escravidão do pecado, Jesus Cristo nos libertou por sua cruz. E essa morte de cruz e ressurreição é que nos deixa o céu aberto para nós. Então, Moisés orando, né, intercedendo por todos nós, assim como o próprio Cristo que subia as montanhas para fazer suas orações. E aí também a oração do povo de Deus, a nossa oração, ela floresce à sombra das casas dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. Se você for observar,
todas as profecias, né, elas nos convocavam à oração. Aqui está dizendo também, olha, os profetas chamavam a conversão do coração e buscando ardentemente a face de Deus, como Elias intercedem pelo povo. A oração, ela sempre foi fomentada pelos profetas. Os profetas, primeiramente, nos alertavam, né, para que a gente podia sofrer, padecer, né, por causa dos nossos pecados. Depois veio justamente esse momento de padecer, né, com o exílio, né, da Babilônia, o exílio à Síria também. E durante esse exílio, os profetas daquele momento também lá clamando para que o povo se convertesse. Então, orientando, rezem, orem a todo momento. Mas essa oração, ela precisa levar você à conversão. Se você não buscar a conversão através da oração, vai ser mais uma vez, como eu estava falando no bloco passado, aquela oração materialista, aquela oração que é só pedir a Deus e não tem nenhum problema em pedir, mas cuidado com o que você pede. Que seja feita a sua vontade, Senhor, já ensina o próprio Cristo no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Então precisamos deixar de hipocrisia, precisamos rever a nossa forma de orar, porque muitas vezes a gente fica buscando a Deus, mas um Deus como um Deus que tem a obrigação de nos fazer aquilo que a gente quer, e a gente não cede à vontade de Deus. Por isso que a gente cria as nossas religiões, a gente cria dentro do nosso coração o nosso Deus, a nossa religião, o nosso Deus. Não, mas isso não é pecado não, vem o relativismo. Não, mas isso não é pecado não, tal. Deus sabe, Deus conhece tudo, Deus é misericordioso, e às vezes a gente não se coloca à disposição de seguir aquilo que o próprio Deus nos ensina, né? Vou pular um pouquinho aqui, né, para ir mais adiante sobre, também no resumo, acerca da importância olha só, o Espírito Santo que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, educa a igreja também para a vida de oração, suscitando expressões que se renovam dentro de formas permanentes: bênção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Então há várias formas de orar, né? As súplicas, os pedidos são legítimos pelas suas necessidades e pelas necessidades dos seus irmãos também, né? As bênçãos que caem do céu, peça também a intercessão, né? Seja intercessor dos outros também, né? Assim como a ação de graças, agradeça, aprenda a agradecer a Deus e busque sempre o louvor. Afinal de contas, quando a gente louva a Deus é que a gente realmente está reconhecendo a sua onipotência, tá? Então, pessoal, essa mensagem é justamente voltada para que você possa, assim como eu estou refletindo nesse momento, né, como a gente precisa intensificar nossas orações. Esse momento de Quaresma é um momento como Kairos na igreja, para que a gente busque intensificar, e não significa que quando a gente sair da Quaresma a gente vai deixar de orar, de forma alguma. Pelo contrário, a gente, com essa força que a Quaresma nos deu, que vem todo tríduo pascal, né, e nos renova essa fé e faz com que a gente volte um homem novo. E esse homem novo sempre vai ter sustentações, mas com o poder da oração, se ele estiver ali frequente, olha, oração é disciplina. Oração é disciplina. É disciplina e entrega. Feche a porta do seu quarto, né? Faça a sua oração de maneira humilde, como o próprio Cristo explica, de maneira que você se entrega para uma boa conversa, uma boa contemplação. E essa oração vai lhe fazer um outro ser. Mas não despreze também a oração em comunidade, porque o mesmo Cristo que disse que fecha a porta do seu quarto, ele diz: onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, aí eu estarei. Se entregue à oração e vivencie muito bem a sua Quaresma. Fique com Deus, até o próximo programa.